Fala galera, tudo beleza? Chegando aqui com mais um vídeo no canal do Motorsport.com e hoje eu, Carlos Costa, vou falar sobre os testes mais aleatórios da história da Fórmula 1. Claro, não vou citar todos, mas abordar aqui alguns flertes um pouco inusitados da história da categoria máxima do automobilismo mundial. A gente vai mencionar aí nomes como Fernando Alonso, Schumacher, Alain Prost, até Emerson Fittipaldi e Niki Lauda, inclusive. Então, antes de tudo isso, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixe o seu like e o seu comentário. Vamos lá! Bom, pessoal, e para começar esse nosso top 10 com bom humor, o nosso primeiro teste aleatório é um que não foi para valer, mas foi muito engraçado. Foi o teste do Niki Lauda com a Jaguar em 2002. O Lauda, claro, piloto austríaco tricampeão da Fórmula 1 nos anos 70 e 80, ele era dirigente da Jaguar naquela época e criticou bastante os carros da Fórmula 1 daquele ano. Isso porque os carros, segundo a opinião do Lauda, eles tinham muitos aparatos tecnológicos, então qualquer um, por assim dizer, poderia pilotar o carro. Para provar o seu ponto, o Lauda deu uma de machão e aceitou testar o carro da Jaguar. Entretanto, ele passou uma certa vergonha. Por quê? Em pouquíssimas voltas, ele rodou 2 vezes, teve que ter o carro guinchado e acabou sendo motivo de piada em todo o paddock. Bom, para começar com um bom humor, um teste que não valeu a pena. Valeu muito a pena, mas não foi para valer. E agora sim, a gente vai para aqueles testes que de fato foram para valer na Fórmula 1. E na 9ª posição dessa lista, um teste que foi realmente para valer, embora a gente não tenha registros fotográficos dessa ocasião, que foi o teste do Hélio Castro Neves com a Toyota em 2002. O Helinho, o piloto da Indy, consagrado piloto brasileiro da IndyCar, fez um teste com a Toyota, era para valer de fato, porque ele estava pleiteando em uma vaga na Fórmula 1, mas ele acabou preferindo ficar na Indy com a Penske. O Hélio não gostou do ambiente da Fórmula 1, achou que tinha muita politicagem e no fim das contas a Toyota acabou contratando o brasileiro Cristiano da Mata para a temporada seguinte, em 2003. E na 8ª posição dessa lista vem mais um campeão do mundo. Estou falando do inglês Jenson Button, que venceu a temporada 2009 da F1 com a Brown. 10 anos antes, porém, o Button fez o seu primeiro teste na Fórmula 1. Foi com uma equipe que não é tão conhecida assim, a Prost. É isso mesmo, a Prost chefiada por Alain Prost, tetracampeão do mundo e eterno rival de Ayrton Senna. O Button foi bem, inclusive chegou a negociar com Alain Prost uma vaga, mas o francês não deu nenhuma garantia para o inglês de que ele seria titular da Fórmula 1 no futuro breve. Por isso, o acordo melou. No fim das contas, o Button estreou na Fórmula 1 em 2000 com a Williams, pela qual ele só correu uma temporada. Bom, pessoal, já que a gente falou de Brown GP, eu vou citar agora um teste de 2 pilotos brasileiros que tentaram uma vaguinha na Honda em 2008. Tentaram confirmar uma vaga na Honda no fim de 2008, né? Naquela época, a Brown não era Brown ainda era Honda. O Ross Brown ainda não tinha comprado as propriedades da montadora japonesa que tinha sua equipe na Fórmula 1 e acabou saindo. E antes de definir a dupla de 2009, no meio daquele rolo todo, o Brown fez testes com 2 pilotos do Brasil. Estou falando do Lucas de Grassi e do Bruno Senna. Tanto de Grassi quanto o Senna foram bem no teste, mas o Brown acabou contratando de fato Rubinho e Jenson Button. Na realidade, ele manteve os pilotos que já estavam na equipe. Chegando agora no meião dessa lista, no 6º lugar, temos mais um piloto do Brasil. Eu estou falando do baiano Luiz Razia. Ele que impressionou na GP2 e ficou muito perto de ir para a Fórmula 1. Aliás, ele foi confirmado como piloto da Fórmula 1 para a temporada 2013. O Razia testou com a Marussia, foi bem, foi confirmado pela equipe, foi inclusive anunciado, mas no fim das contas os patrocinadores do brasileiro não honraram, por assim dizer, o compromisso, não colocaram dinheiro na equipe e o Razia acabou perdendo a vaga dele para o Júlio Bianchi. Uma história trágica para o Brasil na Fórmula 1. Bom, pessoal, inaugurando o top 5 dessa lista do Motorsport.com, a gente completa a trinca dos pilotos brasileiros com testes bizarros na história da Fórmula 1. E esse teste é de um bicampeão do mundo. Claro que eu estou falando do Emerson Fittipaldi, que ganhou seus títulos da F1 em 72 e em 74, e 10 anos depois do bicampeonato do Emerson, ele testou com a equipe Spirit na pré-temporada de 1984. Foi no Rio de Janeiro, inclusive, no Autódromo de Jacarepaguá. O Emerson foi convidado para testar com a equipe, inclusive dividiu a pista com a Ayrton Senna, que fazia sua primeira temporada na F1 com a Toleman, mas no fim das contas o Fittipaldi viu que o carro da Spirit não era tudo isso e acabou indo para a Fórmula Indy. E beliscando o pódio dessa lista do Motorsport.com, agora no 4º lugar, vem mais um ícone da história da F1. Estou falando do britânico Nigel Mansell, campeão da categoria em 1992 pela Williams. Bom, 4 anos depois do título do Mansell, ele testou com uma equipe também britânica, mas não tão prestigiada. Estou falando da Jordan.
O Mansell, portanto, em 96 fez testes com a Jordan, equipe carismática do grid da F1 por alguns anos, comandada pelo Eddie Jordan, mas acabou não convencendo, por assim dizer, e não voltou à Fórmula 1. Seria engraçado ver mais uma volta do Leão à categoria máxima do automobilismo mundial. Bom, pessoal, e abrindo aí o top 3 desse vídeo do motorsport.com, vem o maior campeão da história da Fórmula 1. Obviamente eu estou falando do alemão Michael Schumacher, ele que se aposentou da Ferrari no fim de 2006 e 3 anos depois ficou próximo de um retorno à escuderia italiana, claro, para correr na Fórmula 1. Isso porque o Schumacher foi cogitado como um substituto do Felipe Massa. O brasileiro, no fim daquele ano, teve um acidente ali no qual ele tomou uma mola que saiu do carro do Rubinho Barrichello. A mola acabou batendo na cabeça do Massa e ele, portanto, perdeu o fim da temporada de 2009. O Schumacher estava integrado à equipe ainda, meio que como um consultor da Ferrari, e a escuderia pensou em colocá-lo na vaga do Massa. Ele chegou a fazer alguns testes com o carro de 2007 da Ferrari, mas no fim das contas, a equipe médica da escuderia viu que ele ainda não havia se recuperado plenamente de uma lesão no pescoço contraída antes, ainda naquele ano, por causa de um acidente de moto. No fim das contas, o Schumacher acabou não voltando à Fórmula 1 naquele ano, embora no ano seguinte ele de fato voltasse ao grid da categoria, agora pela Mercedes. No segundo lugar dessa lista vem um piloto da França, claro que eu estou falando do Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1, ele que, antes de conquistar o seu 4º título, poderia ter corrido por uma equipe não tão prestigiada do grid daquela época. Estou falando da Ligier. Bom, vou contar essa história um pouco melhor. Depois de ser dispensado da Ferrari no fim de 91, o Prost testou com a Ligier para correr pela equipe francesa em 92. No fim das contas, o negócio não foi adiante e ele fez de fato o seu ano sabático em 92, antes de voltar à categoria em 93 e conquistar o seu 4º título, dessa vez com a Williams. Bom, anos depois, o Prost acabou comprando a Ligier e transformando a equipe na sua equipe, a Prost. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Bom, pessoal, a gente inaugurou esse top 10 com o teste da Jaguar em 2002 e vai fechar esse top 10 com o teste da Jaguar também em 2002. Só que a gente vai trocar o Niki Lauda pelo Fernando Alonso. É isso aí, o Alonso testou pela Jaguar em 2002, antes inclusive dele estrear pela Renault como piloto oficial em 2003. Em 2002 ele era piloto de testes da equipe francesa, o Alonso que estreou pela F1 em 2001 com a Minardi. Bom, ele era piloto de testes da Renault, mas testou na Jaguar a convite do próprio Niki Lauda. O Alonso inclusive superou o compatriota dele e titular da Jaguar, Pedro de la Rosa, nesse teste. No fim das contas, o Alonso ficou como piloto de testes da Renault em 2002, seria efetivado no ano seguinte na equipe francesa, pela qual ele foi bicampeão da Fórmula 1, e, bom, pelo menos usou esse teste da Jaguar como barganha para ser efetivado na Renault. Vale lembrar que a Renault tinha Jenson Button como piloto titular em 2002, dispensou o piloto inglês e abriu vaga aí para o Alonso estrear em 2003. E aí, gente, o que vocês acharam dessa lista? Já imaginaram Fernando Alonso como piloto da Jaguar? Esquisito, né? E os outros testes aleatórios que eu citei, vocês já conheciam? Aliás, faltou algum teste? Talvez os testes do Prost com a McLaren em meados dos anos 90, o teste do Mika Hakkinen com a McLaren em 2006, enfim. Deem aqui nos comentários, deixem na área de comentários os testes que porventura eu tenha esquecido. Também deem a sua opinião, seus comentários, suas sugestões em geral. E claro, não se esqueçam, ative as notificações, se inscreva no canal, óbvio, e deixe aquele seu like maroto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!